Saudações amigos, iniciamos aqui o nosso programa A Voz do Comunismo. Sou o Cristiano e convido a todos a visitar o nosso site, A Página Vermelha. apaginavermelha.blogspot.com, ou basta digitar no Google A Página Vermelha e os senhores terão como resultado o primeiro site marxista-leninista da internet brasileira. Bem, senhores, o programa de hoje é uma resposta a uma camarilha, a um grupo de oportunistas, de indivíduos absolutamente despolitizados e politicamente alienados, seguidores de um charlatão chamado Olavo de Carvalho, um indivíduo covarde que sequer tem a decência moral de citar o meu nome, preferindo me difamar aí, preferindo chamar pessoas para praticar bullying, praticar inclusive atos racistas contra a minha pessoa, como foi o caso de um dos seguidores de Olavo de Carvalho, isso eu tenho inclusive printado e registrado. Comentários de natureza homofóbica, de natureza machista contra mim e contra a camarada Ângela. Eles resolveram simplesmente liberar toda a sujeira moral e intelectual deles, porque eles foram atingidos por um vídeo nosso que denuncia o fascismo cultural pregado por Olavo de Carvalho. E o mais engraçado de tudo é que esses indivíduos têm um nível de inteligência tão baixa e um conhecimento de português tão baixo, essas pessoas são ignorantes, mas tão ignorantes, que eles resolveram fazer um verdadeiro showzinho, né, porque eu chamei eles de fascistas. Fascistas, meus senhores, para quem não sabe, fascismo é uma palavra de origem italiana. Em qualquer língua do mundo, você diz fascismo. Em inglês você tem fascism. No alemão você tem fascismos. No italiano você tem fascismo. No russo você tem fascismo. Em português você tem fascismo. E aí eles pegaram uma verdadeira cisma com isso, né? E aí quiseram dizer, né, que o certo é fascista, né? F-A-X-I-S-T-A. Eu não sei se esses indivíduos sabem, mas quando você junta, né, A-X-I-S-T-A, então você tem fascista, como você tem taxista, quando você coloca o T. Quer dizer, indivíduos que querem me dar aula de uma língua que eles sequer sabem falar direito. E se vocês sequer sabem falar português direito, então não venham se meter a bestas querendo criticar o meu vídeo, querendo criticar o que eu digo ou como eu falo. Isso não tem nada a ver com sotaque, por ser nordestino, não. Tem a ver com o fato de ser uma palavra de origem italiana. Ah, porque isso é coisa de esquerdista. Eu não sabia que Arnaldo Jabbour era esquerdista, não. Arnaldo Jabbour também fala fascismo. E desde quando Arnaldo Jabbour é de esquerda. Mas bem, senhores, houve um outro ponto que esse sim é digno de uma resposta à altura, e foi uma acusação extremamente leviana, extremamente ignorante, extremamente despolitizada, que foi a acusação de que Ernesto Che Guevara era racista. Na realidade, quando você faz esse tipo de afirmação, ela não é, digamos, completamente errada. A questão é você perguntar até quando Che Guevara foi racista. Che Guevara, meus senhores, ele nasceu numa família de classe média, branca, argentina. Che Guevara, durante a sua juventude, conhecia praticamente nada do marxismo-leninismo. Então ele fez o que? Ele viajou pela América Latina e ele nunca se inseriu numa grande comunidade negra. Ele escreveu, e isso a propósito é descrito pelo Lee Anderson, biógrafo de Che Guevara. Ele escreve, normalmente os direitistas, eles gostam de usar como prova do racismo de Che Guevara uma situação onde ele diz que os negros são frivolosos, indolentes, e é mais ou menos isso que ele diz. São preguiçosos e frivolosos, são preguiçosos e indolentes. Na realidade, quando Che Guevara disse isso,
né? E na realidade, quando essas pessoas de direita fazem essa citação de Che, essas pessoas estão falando muito mais sobre si mesmas do que sobre Che Guevara. Né? Existe aquele ditado, né, que diz que quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que eu sei sobre Paulo. Che Guevara, por um tempo da vida dele, realmente manteve posições que indubitavelmente são posições racistas. Mas como eu disse, isso aí foi por um tempo e não por toda a sua vida. Para ser mais exato, isso aí se deu até a aceitação do marxismo-leninismo por Ernesto Guevara de la Serna, por Ernesto Che Guevara. Esse Che Guevara que vocês dizem, que vocês chamam de racista, ele mudou radicalmente as suas posições quando ele começou a ser inserido nas comunidades negras da América, nas comunidades negras dos Estados Unidos. E ele mudou tanto o seu ponto de vista, mas tanto, que quando ele chegou nos Estados Unidos, ele falou justamente contra o preconceito contra os negros. Che Guevara falou contra a segregação racial no regime do Apartheid. Che Guevara, em frente às Nações Unidas, falou a favor do cantor negro Paul Robeson. Ele defendeu que as suas músicas viessem a ser tocadas nas rádios americanas. Por quê? Porque houve, na realidade, houve um renascimento de Che Guevara. Nós tínhamos o jovem, pequeno burguês, que se converteu no jovem marxista-leninista. E é por isso que nós dizemos que só o marxismo-leninismo pode tornar um homem superior. Pode tornar um homem superior porque o marxismo-leninismo é que combate com punho o racismo. Foram os marxistas-leninistas que criaram as primeiras leis antirracistas, durante a época daquele que liderou a União Soviética por muito tempo, né? Estou falando, meus senhores, de Iosif Vissarionovich Stalin. Iosif Vissarionovich Stalin criou a primeira Constituição a condenar o racismo no seu artigo 123, que foi a Constituição Soviética de 1936. Os marxistas-leninistas na época de Lenin equipararam o racismo ao crime de contra-revolução, assim tornando um crime, inclusive passível de pena de morte. Eu quero ver se nos Estados Unidos alguém já foi morto, alguém já foi fuzilado, ou já tomou injeção letal, ou foi para a cadeira elétrica por cometer crime de racismo. Isso aí sequer existe no ordenamento jurídico americano. Aliás, na América Latina inteira, até alguns dias atrás, os únicos países onde você tinha leis antirracistas era onde? Era em Cuba, pelo sistema criado pela revolução de Che Guevara e de Fidel Castro, e o Brasil, por iniciativa dos comunistas, por iniciativa de nomes como o senador Paulo Paim. Foram esses que criaram leis antirracistas, né, no continente americano. Você vai no Canadá, você não encontra leis antirracistas. Mas bem, senhores, falávamos de Ernesto Che Guevara. E aí, quando eu vejo essas pessoas dizerem que Che Guevara era racista, essas pessoas não passam, na realidade, de uma cambada, de uma camarilha de mentirosos. Uma camarilha de mentirosos que prefere omitir a verdade a assumir os seus próprios erros. Prefere omitir a verdade a assumir os próprios erros. Como é que Che Guevara era racista? Vocês conseguem, por acaso, visualizar um sujeito racista combatendo pela independência de 3 países africanos? Imaginem só, o sujeito lá no Ku Klux Klan: hoje eu vou ser um voluntário para lutar ao lado da Frelimo, em Moçambique. Eu sou um racista e vou defender agora os negros lá nas Nações Unidas. Che Guevara, meus amigos, ele era considerado um combatente antirracista. Isso aqui não é apenas eu que digo, não. Isso aqui não é apenas o Partido Comunista A ou B que está dizendo, não. Quem considerou Che Guevara
um combatente antirracista foram nomes como Malcolm X, que inclusive enviou representantes seus para se encontrarem com Che Guevara. Vocês conseguem imaginar Malcolm X iniciando negociações com o Ku Klux Klan? Vocês conseguem imaginar um nome como Malcolm X enviando representantes seus para falar com a camarilha do Olaviado? Vocês conseguem imaginar representantes de Malcolm X, né, se encontrando com qualquer racista, né, e dando um tratamento VIP a ele? Isso é algo completamente absurdo. Vocês conseguem imaginar Nelson Mandela fazendo elogios ao partido nazista alemão, como ele fez elogios a Ernesto Che Guevara? Isso é algo completamente absurdo. Che Guevara combateu pela independência de 3 países africanos, de 3 estados negros: Moçambique, Angola, e ainda combateu o regime do apartheid da África do Sul. Combateu mercenários sul-africanos. E ele não apenas combateu, meus senhores, com armas na mão esses indivíduos, como também prestou assistência médica a populações negras. Um dos melhores amigos de Che Guevara e seu segurança pessoal era um negão, né? Era o Pombo, um cubano negro. Che Guevara, né, condenou o preconceito contra os negros nos Estados Unidos e em todas as partes do mundo. Isso ele falou na ONU. Vocês conseguem imaginar um membro do Ku Klux Klan, né, fazendo uma atitude tão nobre como essa? Esses direitinhas aí, eles dizem que Che Guevara era racista pelo seguinte: porque, como eu disse aqui, quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que sei sobre Paulo. Porque essas pessoas são sectários, são reacionários, são completamente inaptos para mudar de ideia. Pessoas que preferem continuar insistindo numa mentira a assumir que o outro lado está correto e mudar o seu ponto de vista. E é nisso que Che Guevara se mostra como um indivíduo nobre, como um indivíduo que merece o nosso respeito, pela sua capacidade de mudar de opinião. Uma coisa que reacionário nenhum é capaz de fazer. Uma coisa que nenhuma concubina de Olavo de Carvalho tem a capacidade de fazer. Isso é uma coisa para homens e não para prostitutas ideológicas, que por ausência de qualquer formação intelectual, pessoas que vivem apenas do ódio anticomunista, são incapazes de mudar. E aí, quando vocês irem essas pessoas dizendo que Che Guevara era racista, denuncie essas pessoas. Denuncie, porque são anticomunistas, porque são bandidos. Bandidos porque difamam Che Guevara e difamam a Revolução Cubana. A revolução que enviou o primeiro negro ao espaço, o general Arnaldo Tamayo Mendes. Primeiro negro no espaço. Herói da União Soviética. Um dos poucos latinos a deter esse grande título. Um título que já foi atribuído a nomes como Yuri Gagarin, a snipers como Lyudmila Pavlichenko, ucraniana que matou centenas de fascistas, a nomes, né, que estão cheios de glória aqui. Nomes que engrandeçam verdadeiros gigantes aqui na minha frente, né, e fazem qualquer bandido, né, como essas olavetes aí, parecerem pulgas. Então, meus senhores, sempre que vocês virem essas pessoas dizendo que Che Guevara era racista, chamem de ignorantes, chamem de mentirosos, porque não há nenhuma verdade nisso. Dizer que Che Guevara sempre foi um sujeito racista, isso aí não é uma informação verdadeira. E essas pessoas são tão são vigaristas de uma marca tão grande que eles adoram dizer, né, que Che Guevara foi um assassino. Isso depende, claro, do que você considera como assassino. Se você considera que matar, né, soldados e funcionários de um governo com o qual se está em uma guerra revolucionária é ser um assassino, então eu dou aqui para você o nome de vários assassinos, né? Eu dou para vocês nomes como George Washington. Eu dou para vocês nomes como Benjamin Franklin. Eu dou para vocês nomes como Abraham Lincoln.
Eu dou para vocês nomes como Margaret Thatcher, que vocês adoram puxar o saco. Os marinheiros da Marinha Britânica, a serviço de Margaret Thatcher. Sabe o que foi que eles fizeram com os marinheiros argentinos em plena Guerra das Malvinas? Não apenas se limitaram a destruir os navios deles, como também cuidaram de trucidar marinheiros, né, náufragos, marinheiros que não tinham para onde ir. Em vez de eles ajudarem e tornarem esses indivíduos prisioneiros, que é o que normalmente fazem os estados civilizados, eles preferiram trucidar, acabar com essas pessoas. E essa bruxa, vocês não chamam de assassina. Né? Porque é assim, quando a direita mata, não, então isso aí foi uma revolução, isso aí foi em nome da liberdade, isso foi em nome da democracia. Mas quando o revolucionário como Che Guevara mata, então eles dizem o quê? Que não, isso é um assassino sanguinário, que é um indivíduo, né, todo comunista é assassino, estão defendendo um assassino que matou a sangue frio, blá 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 blá. Aí começa, né, aquele festival, né, começam aqueles argumentos escatológicos, argumentos que não merecem a nossa consideração e que são típicos de pessoas alienadas. É por isso que não se deve dar voz à direita, porque quando nós falamos com pessoas de direita, nós não estamos conversando com pessoas estudadas, com pessoas que sabem contextualizar. Nós estamos falando com pessoas que argumentam não pelo racional, mas apenas pelo ódio, pelo emocional, argumentos que nada contribuem. Essas pessoas que dizem que Che Guevara era racista, eram as mesmas pessoas que exaltavam o modelo americano, né, que produziu, né, filmes como O Triunfo... produziu filmes como The Birth of a Nation, né? O Nascimento de uma Nação, um filme extremamente racista. Um país que, se você fosse negro e se casasse com uma mulher branca, ou fosse o contrário também, um homem branco com uma mulher negra, você era preso por isso. Olha só que coisa mais ridícula e absurda. E se tivesse filhos com essa pessoa, eles ficavam sem o abono do Estado, ficavam sem ter acesso à escola pública. Essas pessoas eram as mesmas que nos anos 30 estavam lá levantando a bandeira do integralismo, defendendo a Alemanha nazista, defendendo modelos racistas, modelos eugenistas. São essas pessoas, né, que querem ter alguma moral para falar sobre racismo, que é uma coisa que vocês não têm. E uma coisa que vocês têm que ficar é no lugar de vocês. Parem de falar de Che Guevara, sua cambada de ignorantes. Obrigado.